Nesses últimos 30 dias, né, eu estive aí com lives de aquecimento. Na sequência, tivemos aí 10 lives de aquecimento. Foram 3 semanas de muito trabalho. Depois nós tivemos a Semana Mão na Massa. E foi um evento onde eu mostrei o que eu vi na psicologia que muitos colegas não viram ainda. Como que eu, com pouco tempo de formada, consegui ter resultados que colegas, às vezes, com vários anos, não conseguiram até hoje. E mostrei que, às vezes, as vozinhas, né, algumas crenças sobre a profissão, pode atrapalhar muito e afastar a gente de viver da psicologia. E são muitas vozes, às vezes, em forma até de conselhos, bem intencionados, porque, às vezes, essas vozes, elas acabam sendo de pessoas próximas, de colegas da profissão, às vezes de amigos, às vezes de pessoas que querem nosso bem. E por muitas vezes nós acreditamos nessas vozes por não saber o jeito certo. E é muito comum eu ouvir aí que psicólogo não é valorizado, que a gente não pode cobrar que não vai ter pacientes. São muitas vozinhas, muitos conselhos. Agora um que está super no auge, na moda, é que psicólogo tem que ficar postando vídeos e gravando conteúdos. E aí eu vejo os colegas indo fazer esse movimento e não tenho resultado. E eu tenho compartilhado com vocês aqui o que eu fiz, o que eu apliquei, o que eu ensino para os alunos do programa RVRF, que muda a realidade, que faz com que pessoas que nunca utilizaram estratégias de divulgação, de marketing, comecem a implementar e ter pacientes procurando. E aí eu vejo que muitos colegas, né, por não saberem o jeito certo, por acharem que a psicologia é um serviço só de ajuda, acabam comprometendo a própria saúde financeira. Às vezes existe a dificuldade de cobrar, às vezes existe o medo e a insegurança profissional, não saber definir estratégias que são planejadas, muitas vezes utilizar o achismo, muitas vezes utilizar o senso comum para definir o próprio negócio. São estratégias perigosas. Mas quando a gente descobre que tem um jeito, que tem um caminho, nós conseguimos visualizar e vivenciar a possibilidade de viver da psicologia. Hoje eu tenho uma convidada, já vou chamar ela aqui já, um minutinho. Beatriz Barreri é psicóloga de São Paulo. E em julho de 2020, ela, assim como muitos, participaram da jornada e ela entrou para o programa RVRF. E talvez vocês tenham já assistido algum depoimento dela, talvez não. Então hoje ela é nossa convidada para essa live, que ela vai contar como é viver da psicologia. Bia, primeiro eu quero agradecer você ter aceitado, né? Eu sei que a sua história vai inspirar pessoas a viverem da psicologia. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história na psicologia. Vamos lá. Sempre falo para a Aline que eu fico muito contente em fazer parte desse momento, né? Eu acho que eu sempre me propus a contar a minha história. Eu falei, eu não vou recusar ajuda. Aliás, eu não vou deixar de ajudar as pessoas como deixaram. Assim, por diversas vezes eu pedi ajuda para muitos psicólogos e muitos não, assim, falavam nada. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou estender a mão para todo mundo que precisar de mim. E vamos lá, psicologia. Eu me formei em 2018, final de 2018. Tem dois anos, né, de formada. Bia, Sim. você está com 2 anos de formada e com aquele faturamento? Sim, Tá, não vou te interromper não, pode contar. estou. A psicologia foi minha segunda formação, né? A minha primeira formação foi pedagogia. Eu dava aula numa instituição de ensino profissionalizante. Trabalhei lá por 6 anos. E enquanto eu estava lá, eu resolvi fazer pós em psicopedagogia. Então eu fiz a pós. Quando eu estava começando a pós, às vezes ficava muito vago para mim, algumas teorias, algumas coisas, e eu
E eu sempre tive a vontade de fazer psicologia. E aí, conversando com uma professora minha, que até hoje é super amiga, ela é demais. E teve um dia que eu falei assim pra ela, falei, eu tô com vontade de fazer psicologia. Ela, nossa, demorou, graças a Deus você teve esse insight, porque você precisa de mais. Falei, as coisas ficam vagas pra mim, eu preciso de mais. E aí eu fui. Então eu sempre fui meia doida, assim, com fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu fazia pós e eu comecei a fazer psicologia ao mesmo tempo. E trabalhar, dava aula. E aí acabei saindo dessa instituição. Eu falei, é o momento que eu vou sair para poder dar andamento com as coisas que eu quero, que eu desejo, que era a clínica, sempre quis. Falei, então é o momento. Se eu continuar aqui, eu não vou conseguir colocar tudo isso em prática. Uhum. E aí fui embora. E aí terminei a pós. Falei, é agora. Terminei a pós final de 2016. Foi final de 2016. E aí eu podia já começar a atender em psicopedagogia. Aí fui. E aí, nesse meio tempo, sempre super difícil, começar a clínica, aquela coisa super complicada, mas vamos lá, sem desistir. Então, a clínica, ela sempre esteve comigo. Nesse meio tempo, arrumei um estágio, trabalhei na Secretaria de Assistência Social aqui do ABC, de um município aqui do ABC. E fiz estágio lá 1 ano e meio e sempre com a clínica ali comigo. Me formei. Me formei e o diretor da instituição onde eu me formei me chamou para trabalhar na clínica escola da universidade. Eles tinham esse projeto, um projeto super legal. Fui trabalhar na preceptoria, então acompanhava os alunos lá na clínica. E fiquei lá em 2019. Mas a clínica lá comigo. Mas na minha cabeça, e o que as pessoas, as vozinhas, falavam o quê? Clínica, não dá para sobreviver de clínica. Uhum. Ninguém sobrevive. Quem sobrevive são casos raros. Eu tinha isso na minha cabeça. Então, para mim, eu sempre tive que ter um outro lugar fixo e continuar com a clínica que eu gostava. Que era a minha segunda renda. Era um complementinho da minha renda. Uhum. Então, eu tinha isso na cabeça. Final de 2019, eu estava noiva, ia casar em abril, ia casar no religioso em abril de 2020, ia casar no civil dia 13 de dezembro e dia 2 de dezembro eu fui demitida. Nossa, na véspera do casamento. Demitida. Mas vamos lá. Aí eu falei, não, é para acontecer, então vamos. E comecei a mandar currículo. Aí em janeiro eu falei assim, minha mãe sempre, filha, olha pra clínica. Olha pra clínica. Não deixa. Olha com outros olhos para ela. Falei, eu vou fazer isso. Comecei a me dedicar. Eu nunca liguei para gestão, nunca liguei para me organizar com nada. Marketing, imagina, indicação é o maior negócio. As pessoas me indicam. Vou fazer o quê? Vou ficar pegando cartão aonde? Não, imagina. Vai aparecer. Parecia um a cada sei lá quantos meses, né? E tinha medo. Tinha muito medo. Medo de quê, Bia? Medo como que eu ia organizar uma gestão? Eu não, na verdade, eu não olhava aquilo como um negócio. Esse era o ponto. Então eu tinha medo de ter que encarar algumas coisas e eu não saber, e fazer errado. E me crucificarem, alguma coisa assim. Então eu tinha muito medo. Aí veio a pandemia. Tive que desmarcar casamento. A gente não estava morando junto, ainda fomos morar junto. Eu já estava casada no civil. Aí falei, bom, eu tinha uma renda super baixa na época. Então a renda do consultório para mim, eu não tenho problema de abrir, você sabe disso. Mas a minha renda na época, quando a gente foi morar junto, eu tinha uma renda de por volta de R$ 2.500, 3.000 talvez. Falei, bom, vamos lá. Vai dar tudo certo. Tenho fé.
vai dar tudo certo. Vou me encarar. E fui. Aí, meu marido pegou férias, foi afastado, e olha, trabalhando. Vieram algumas indicações na época. Desculpa. Vieram algumas indicações na época. E eu falei, meu, eu preciso. Aí eu falei, não, agora eu preciso olhar de fato. E comecei a organizar algumas coisas. Mas eu sentia que eu precisava de mais, eu precisava de uma ajuda, eu precisava de passos. E eu não sabia, não tinha. E comecei a fuçar. Como é que você me conheceu, Bia? Um anúncio no Instagram. Um anúncio no Apareceu um Instagram. anúncio. Apareceu um anúncio. Jornada, viver da psicologia, não sei o que. Eu falei, opa. Entrei. Aí tava lá a Aham. inscrição, falei, vou fazer. Me preparei. Super me preparei. Vamos fazer. Fiz a jornada de maio. Falei, vou fazer. Aí, vamos lá, primeira aula. Tava lá, Você participou sentei das no... lives, Bia, de aquecimento ou foi direto para a De jornada? maio, não. De maio eu não participei, fui direto pra jornada. Direto para a jornada. Aquecimento, eu participei da de julho. Final de junho, julho, né? Que Aham. foi antes da minha turma. Aí eu peguei meu computador, sentei no sofá, meu marido do lado assistindo televisão, ela com fone, tudo. Primeira aula que eu vi, eu olhei e falei assim, amor. Aí eu pausei. Falei, amor. Ele, o que que foi? Eu falei, olha isso aqui, olha essa professora. Que aí, primeira aula, tá. Faturamento. Falei, amor, onde? Como assim? Falei, não é possível. Falei, pra ela abrir o faturamento dela, ela tem culhão. Falei, não é possível. E aquilo me deu um ânimo. Aquilo me deu uma força. Eu falei, meu, ela vai ter um curso aí, né? Olhei, na época não dava. E tudo bem, eu vou acompanhando as coisas que ela for falando, vou assistir os vídeos dela, no YouTube, tudo. E fui ajeitando. Aí deu uma aumentadinha. Aí veio outra jornada. Falei, vou fazer. De novo. Quem sabe tem alguma novidade? Eu vou fazer. E aí, na época, a Rita, amiga, parceira, tudo mais. Aí eu peguei, ia conversando com a Rita. Falei, amiga, vou fazer uma jornada. Aí eu já fiz uma jornada dela, tal, ver da psicologia, tal. Eu gostei muito. Tá afim, vamos, topa, ela topa. Aí já mandei inscrição pra ela, ela já fez. E aí eu fiz o aquecimento. Falei, não, vou fazer desde o aquecimento. Aí super bonitinho. A gente lá, um pouquinho antes, Rita, e aí? Vamos? Aí a gente ia, ficava assistindo e a gente no WhatsApp, Aham. conversando. Aí a gente só ficava assim, ó, o tapa na cara. Olha o tapa na cara. E a gente compartilhava muito, a gente ficava refletindo as coisas que a gente viu, que você falava. Aí, jornada, e a gente lá, firme e forte. Aí veio o curso. Falei, e aí, vamos? Falei, eu topo. Vamos encarar, começamos. Então eu falei assim, bom, agora é pra valer. O que que fez você acreditar na minha proposta? Gente, quem abre faturamento em primeira aula? Quem? Tem lá a telinha do PagSeguro dela. E outra coisa que eu sempre falei pra você, eu já falei isso pra você. A sua generosidade me conquistou muito. Falei assim, gente, ela pega na mão. A gente tem um grupo no Telegram, quem é aluno, acho que já fez inscrição, já deve estar no grupo. Qualquer coisa que alguém grita, ela tá lá. Ela pode demorar um pouquinho, às vezes porque ela tá em live, tá em aula, tá em mentoria, atendendo as 50 mil coisas que ela faz, mas ela tá lá. Ela pega na mão. Eu falei, quem faz isso? Em todos os outros lugares que eu já vi alguma coisa de jornada, não tinha isso. Então foi isso. Isso me conquistou. E hoje, meu, eu tenho assim, a Aline, eu falo que qualquer coisa que ela me pedir pra fazer, eu vou fazer. Qualquer ajuda que ela dá, eu faço. E foi isso que me fez acreditar em você. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi se conhecendo mais. As mentorias, supervisão individual e tudo mais. E cada vez mais a confiança aumentou.
Então foi isso que eu encarei você. Bia, você falou de generosidade, né? E eu fico aqui pensando, você teve a iniciativa de chamar a Rita para vir junto. E uma Uhum. característica da nossa profissão é que muitas vezes nós trabalhamos muito desunido, muito isolado. Uma classe muito desunida. A gente não se apoia, então a gente não sabe o que que dá certo, o que que dá errado, o que que tá fazendo que dá resultado. Então, assim, eu me sinto privilegiada de fazer parte desse movimento que não é só sobre faturamento, é sobre valorização da nossa profissão. A gente olhar e ter um norte, não sair tão perdido, desorientado, quebrando a cabeça, sofrendo tanto, passando tanto perrengue na vida. E quando você falou que chamou a Rita, eu achei isso de uma nobreza, porque muitos colegas não compartilham, ficam ali isolados. Se fecha E porque vê a pessoa como uma ameaça. E cada um concorrência tem o aqui seu perto. espaço, vê como ameaça. Quanto mais, uma coisa que eu aprendi na vida, quanto mais a gente contribui, mais a gente recebe de volta de Deus, do universo, Sim, sei lá de quê. Então, creio muito assim, nisso. se a gente quer crescer, a gente tem que ser crescimento na vida das pessoas. Né? E eu vejo isso em você, o cuidado que você tem, o zelo que você tem. Com todo mundo, a sua disponibilidade está aqui. Obrigada, de coração, porque assim, eu aprendo vendo vocês, aprendo muito com vocês, né? Eu só não ensino, não, eu aprendo também. Eu tenho o privilégio de estar num grupo só de psicólogos, olha que privilégio. É. É um privilégio. E eu só tenho a agradecer a confiança e a sua generosidade de crescer não sozinha, mas crescer acompanhada. Eu acho que eu sempre, que nem eu te falei, porque a gente sai da faculdade, a gente não consegue fazer nada disso, a gente não tem um preparo para isso. A gente não tem algo, algo na faculdade para o psicólogo empreender. E a gente vem de uma cultura que empreender é muito difícil. As pessoas, a nossa cultura não é uma cultura que valoriza o empreender. Hoje é diferente, mas a gente não tem. Então, é muito difícil, a gente não tem isso. Ah, tem lá umas matérias de empreendedorismo. Mas voltado para o psicólogo? Não tem. A gente não tem coisa desse tipo. Então, quando eu pedi ajuda para alguns psicólogos, depois que eu me formei, eu só levei tapa na cara. Eu falava assim, como que eu cobro? Como que é? Ninguém me falava. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar de estender a mão para ninguém. Principalmente recém-formado. Não vou. Eu prometi isso para mim mesma. Então, poder estar aqui falando hoje, de tudo que eu vivi, é uma honra absurda, porque muitas pessoas fizeram isso, bateram a porta na minha cara, e eu falei que eu não vou fazer isso. Então, falar da minha história, poder estender a mão para algumas pessoas, chamar outras pessoas para viverem isso comigo. E assim, gente, o que eu e a Rita, e aí depois veio a Úrsula, porque a gente se conheceu no curso, é a gente viver junto, compartilhar junto as coisas que a gente fazia e dava certo. Momentos que a gente tava, tipo, putz, tô cansada. E uma animando a outra, uma levantando a outra, foi muito bom. Porque a gente estava vivendo a mesma coisa. A gente tinha o mesmo objetivo. Ó, a Pri. A Pri tá aí também. Incrível, Bia. Tá, aí você resolveu, eu lembro que 6 da manhã, primeira hora, você e a Rita foram lá, pá, compraram. A gente colocou o relógio para despertar. Eu tinha acabado de apertar o botão junto com a Aline, cedinho, a gente estava disparando ali os e-mails e tal. Foi E por mesmo, tinha falar. esquecido disso. E aí a gente acabou de falar, apertar lá e acionar toda a estrutura e tal. E aí tava lá, você e a Rita, né? Foram as A primeiras da gente foi. turma, as primeiras a, Foi. a comprarem. E achei muito incrível isso, porque aí, a Bia é uma linda. Ai, amiga.
A gente foi mesmo, a gente colocou o relógio pra despertar. E aí vocês foram Eu as tava na primeiras cama ainda. ali. Foi. A gente queria muito isso. Eu acho que isso mostra o quanto a gente queria. O quanto a gente estava empenhada, a gente estava muito animada. A gente estava, assim, É tipo, vai muito incrível. dar certo. Bom, e aí você entrou para o programa RVRF e eu queria saber o que que mudou na Beatriz. Nossa. Bom, primeiro sim, eu comecei a enxergar como um negócio. E que não era minha segunda renda. Eu olhei como um negócio. Então, isso que já foi, lógico, gente, não foi na primeira aula inaugural da Aline que eu já virei a chave. Não. Mas eu sabia que eu precisava olhar aquilo como um negócio. Eu ainda tinha as minhas dificuldades. E aí, conforme as aulas, e foi indo. Aí, o que mudou? Primeiro, olhar como um negócio, saber que aquilo dependia da minha energia. Aquilo só ia rodar se eu me empenhasse, se eu me organizasse, se eu me planejasse. Então, primeira supervisão. Eu acho que eu fui a primeira supervisão, inclusive. Acho que foi. Acho que Acho que eu fui a foi. primeira supervisão também. Quando a Aline pegou e falou, vamos montar aquela questão da precificação e o quanto você deseja, o quanto você quer ter o seu faturamento por mês, falei, eita. Falei, quer saber? Eu vou jogar mais do que eu imagino. Vamos ver o que rola. Eu joguei. E eu joguei. Você tinha Lógico. dificuldade para cobrar, Bia? Nossa, muito. O que a pessoa falasse que podia pagar, eu topava. Se a pessoa falasse R$ 10, eu topava. Eu achava que se eu falasse mais, a pessoa falasse não, eu ia ficar sem paciente e como que ia ser? Eu ia ficar sem, então eu precisava agarrar. É melhor R$ 10 do que nada. Era Uhum. aquilo que eu fazia. Então o que viesse, veio. Então eu tinha cada paciente com valor. Tinha um com 10, um com 60, um com não sei quanto. Era assim. Eu tinha um valor que, nossa, se alguém topasse, estava no céu. Mas se a pessoa falasse, ah, eu não posso, mas eu posso tanto, tava tudo bem, vem. Venha. Aí eu abria e tava tudo certo. Então eu tinha muita dificuldade. Então, falar que eu tinha, assim, colocar um valor e eu colocar aquilo e alguém falasse não, eu tinha medo de ceder. De falar, então tá bom, então pode tanto. Eu tinha muito medo, porque eu sempre fazia aquilo. Então era uma das Uhum. minhas maiores dificuldades. Então eu falei assim, meu, imagina que eu consegui chegar nesse valor, né? Que eu coloquei de faturamento. Tá louca. Não, naquele dia que eu falei aquele valor, eu não botei fé. Acho que eu nunca te falei isso. Acho que Eu não. coloquei aquele valor, mas eu não botava fé que eu ia conseguir. Você lembra quanto Por que era? Porque eu não tô lembrada agora. 15 mil. 15 mil. Com clínica e o que eu ia tirar pra mim. Aham. Você falou, que valor que você quer? Falei, vamos nesse. E pus. Vamos ver o que dá. Mas eu achava que eu não ia conseguir realmente. Mas se chegasse perto daquilo, pra mim já era muito. Ou metade Uhum. daquilo. Tava ótimo. Mas vamos nessa. Falei, estou disposta. Esse é outro ponto. Eu estava disposta. Eu estava aberta a receber Perfeito. tudo aquilo e me empenhar naquilo. Eu estava empenhada. Eu queria. Eu desejava aquilo. Eu estava aberta. Acho que isso também foi um ponto bem crucial, assim. Eu estava aberta. É incrível você pontuar isso, porque, assim, o que eu faço, eu mostro o caminho. Eu mostro o caminho. Nossa. Mas a jornada, o caminho é de vocês, né? Eu não posso treinar por vocês as habilidades. Eu não vou lá e aplico. Eu mostro passo a passo. Mas só vocês, e quem está aqui, quem está entrando e quem quer entrar, só vocês. E isso é gratificante, porque o mérito também vai ser de vocês. Né? Então, Só depende da gente. Se a gente não. Gente,
A Aline pode fazer 50 supervisões individuais. Se você não aplica aquilo, se você não está empenhado naquilo, não vai. Uma coisa que você me falou uma vez, Bia, que é sobre foco e disciplina, né? Que depois que você colocou isso como propósito, você teve o seu foco, você teve disciplina e coisas que você teve que desenvolver também. Sim. Né? Então, assim, a Muita. mentalidade de crescimento, ela é fundamental para a gente crescer. E isso tem a ver com isso, está falando, eu preciso estar aberta, aberta, porque senão, se a gente não está aberto, a oportunidade bate na nossa testa e a gente não enxerga. Se a gente não E está às vezes aberto, a gente perde um monte perde, de perde o possibilidades. time. Perde o time. Meu, como que você conseguiu fazer tudo isso no meio da pandemia? Tava no meio da pandemia. Como que você conseguiu? Era o time. Era o meu time. Era a onda Perfeito. que estava ali que eu surfei. Era um momento muito ruim para muitas pessoas. Mas era o time. Era o meu time. Então, assim, é foco. Gente, tem que focar. E eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho muita dificuldade com a organização. Muita. Mas, e nessa dificuldade que eu tenho, eu fui. Eu colocava quais as minhas metas dessa semana. O que que eu vou fazer essa semana? Eu brincava com meu marido, que eu falava assim, ó, o curso eu já tô fazendo, mas a minha meta é começar. Primeiro eu coloquei, antes de começar o curso, eu falei, eu quero fazer uma pós em agosto. Quero começar minha pós em agosto. Aí veio o curso. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer o curso para fazer a pós mais tranquila. Então eu vou aplicar tudo do curso, dar um up, e aí eu mudei a data da pós. Falei, eu vou fazer a pós em janeiro. Aí eu ficava, bom, a pós é tanto, eu quero, se eu tiver tantos pacientes até lá, vou ficar tranquila. Então eu tinha Uhum. minhas metas. Então eu falava assim, esse mês eu quero 4 pacientes novos. Aí às vezes dava, tipo, segunda, terceira semana, eu falava, ponto, bati minha meta do mês. Aí eu brincava com a Rita, ó, Rita, fechei esse mês com tanto, bati minha meta. Aí ela ficava também, ó, bati minha meta, e a gente ficava nessa. Então eu tinha minha meta por mês de captação. Então eu falava, esse mês eu quero tanto, esse mês eu quero tanto. E aí fui crescendo, fui crescendo. Meu marido, amor, pelo amor de Deus, você tá trabalhando demais, você tá trabalhando demais, porque eu não paro, eu não paro. Então, quando eu não tô fazendo as coisas, quando eu não tô atendendo, eu tô organizando, eu tô pensando crescer, como que eu vou fazer? Tá. E eu ia nessa. Bia, você aprendeu a cobrar? Aprendeu? Aprendi. Tranquilo? Tá. O que mais que mudou? O que que mudou na sua vida? O que que mudou no seu negócio? O que que mudou? Com essa coisa de cobrar, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade em falar não. Então, isso já mostra alguns pontos que vão vir. Nesse percurso, acho que foi em agosto, setembro, eu fui chamada para trabalhar naquela prefeitura que eu trabalhava. E eu falei, bom, aí 40 horas semanais, eu falava, posso? E como que eu vou tocar o consultório? Aí com muita dor, porque eu tinha dificuldade de falar não, eu falei não. Na mesma época, me chamaram para trabalhar numa faculdade, no ABC. Era uma carga horária de 20 horas, mas eu também não conseguia. Ia ficar muito apertado. Com muita dor, eu falei não. Depois apareceu outro, tipo assim, questão de 2 meses e meio, apareceram 3 propostas de emprego diferentes. Eu falei não, porque eu estava realmente dedicada àquilo. E não cabia aquilo no que eu tinha no consultório. Não cabia. Não era uma carga horária confortável para eu fazer os dois. Porque o meu foco era o consultório.
Em julho, logo que começou o curso, eu decidi voltar para o consultório. Eu estava trabalhando de casa. E eu falei, eu vou para o consultório. Eu estava com dificuldade em trabalhar de casa e fazer as coisas de casa. Então eu falei, vou voltar. Meu marido voltou a trabalhar, eu falei, eu também vou. Eu não estava atendendo presencial, mas eu ia para lá atender. E aí eu descobri que a sala do lado da minha estava vaga. E aí, lá tem uma janela bem grande, assim, na minha sala, e tem, tipo, uma varandinha. Aí eu fiquei, porque o proprietário do prédio comentou comigo, se você souber de alguém que queira alugar, era um psicólogo que estava lá, não sei o quê. Aí quando eu voltei, eu falei, nossa, deixa eu ver, né, como tá aquela sala. Então eu pegava, colocava uma cadeira do lado de fora da janela, outra do lado de dentro, e pulava a janela, e ia na janela do vizinho olhar como que era a sala e ficava. Falei, nossa, ia ser bem legal se eu conseguisse alugar essa sala e sublocar. Aí eu sempre estava ali, às vezes eu ficava pensando, matutando os meus próximos passos. Eu pegava, colocava as cadeiras, pulava, ia lá e ficava olhando. Ficava namorando ali a sala. Fiquei julho, namorei a sala, agosto, e tudo aumentando. E tem uma amiga psicóloga que sublocava a minha sala, um dia da minha sala. Uhum. Ela atendia de quinta. Só que ela estava trabalhando de casa. E eu estava, com a semana, cada vez com mais paciente, né? Aí teve um dia que minha mãe falou assim, como que você vai conciliar as coisas com ela na sala, se você tá assim? Aí eu, pois é. Na hora, assim, eu desliguei com a minha mãe, vi mensagem dela no WhatsApp, falando, nossa, e ela é a rainha do desapego. Ela tem um monte de grupo de desapego. Ela falou, nossa, Bi, eu vi um sofá aqui no desapego. Aí eu olhei o sofá, era maravilhoso, eu peguei, falei, posso te ligar? Ela, pode, liguei pra ela. Falei, e aí, tudo bem? Isso aqui, eu falei, ó, é o seguinte, sabe aquela sala do lado da nossa? Sei, então, tô querendo alugar, topa? Ela deu uma assustada, né? Aí eu falei, então, tá se deslocando, eu acho, tá alugando, eu falei, acho que é o momento que a gente pode barganhar um valor aí, pandemia, e, e aí? Ela, top, tô dentro. Ela falou, eu também já tava, eu ia já ver com você se podia não ficar mais um dia, porque tava muito pesado, ficar em 2 dias. Eu falei, eu tô lotada. Ela falou, eu também tô. Vamos nessa. Era um domingo. Eu conversei com o proprietário. No segunda de manhã ele tava lá. Eu vi a sala, fiz um vídeo, mandei pra ela, conversamos, falei com ele, com o proprietário. Não deu 15 minutos, ele já tava lá com a chave. Uau! Aí a gente começou a se organizar. Vamos reformar, vamos pintar, vamos fazer as salas com mais ou menos a mesma identidade, tal, arrumamos. Aí achamos as coisas no desapego, sofá, poltrona nova, não sei o que, fomos arrumando. E aí isso foi um outro up que eu dei, né? Além da estrutura do meu negócio estar muito melhor, no meu, eu consegui fazer isso, estender isso, né? Então, como uma forma de ter mais outra renda. Uhum. Então, hoje a gente já tem isso. E, e aí foi isso. Então, assim, esse foi uma outra coisa que aumentou. Para atrair pacientes, Bia, você depende das redes sociais? Não, não. Até porque se eu dependesse, estava bem lascada. Tenho pavor de fazer vídeo. Eu posso dar aula para 200 pessoas. Tranquila. Mas não me pede para fazer vídeo. Não consigo. Bia, 2020 tinha, assim, para muitos colegas, infelizmente, né? Foi um ano muito difícil. E o seu ano de 2020 começou muito difícil. Começou. Como é que você avalia hoje, em janeiro de 2021, o seu ano de 2020? Gente, em janeiro eu tinha acabado de ser demitida. Eu tinha um casamento para bancar, que eu organizei em 6 meses. Eu fui demitida
eu tinha a minha única renda era super baixa pro que eu precisava fazer. E comecei muito difícil, mas eu acho que eu tive o time assim de vou olhar para o meu consultório na hora certa. Porque eu já cheguei no gás, a pandemia veio, eu comecei no maior gás. Que eu tava insegura, mas eu confiava. Falava, não, eu vou dar um jeito. Sempre dei um jeito, eu vou dar um jeito. E foi muito complicado no começo. Aí veio pandemia, um monte de coisa. O começo foi muito complicado. Eu falava, não, eu vou dar um jeito e vai dar tudo certo. E aí, aos poucos, tudo isso foi estruturando. Eu fui ficando mais segura. Eu fui me sentindo muito mais capaz. E o meu ano terminou muito bem. Muito. Eu fiquei muito feliz. E é engraçado que assim, né? A gente, normalmente, os meses difíceis, os que são ditos, né? Que todo mundo fala, né? Os meses difíceis de psicóloga, dezembro e janeiro. E eu fiz As uma coisas só fluem live, em fevereiro. sobre isso, e quem seguiu o conselho ganhou dinheiro em dezembro e janeiro. Gente, é fake isso. Eu sempre achei. Gente, eu guardava dinheiro para pagar aluguel de janeiro. Sempre. E esse ano foi super tranquilo. Gente, eu tive captação em dezembro, captação em janeiro. Eu tive aumento de paciente em janeiro. Coisa que sempre eu vi que não existia. Incrível. Eu comecei Bom, muito bem, eu terminei muito bem o ano e comecei muito bem o ano. você acredita agora que é possível viver da psicologia? Você acredita que é Sim, possível ser RV, ser reconhecida, valorizada e ter retorno financeiro? sim, muito. Eu acreditei quando eu vi naquela primeira aula da minha primeira jornada que você mostrou o seu faturamento. Falei, gente, será? Aí eu fui olhando, eu falei, não. Ela não tem cara de vender uma coisa fake. E tem um povo aí que eu não vou muito com a cara, né? Eu não vou com a cara, eu vou abro birra, eu pego birra. Então tem uns aí que vende isso, eu não acredito. Falei, não. Ó, Aline, não. Falei, não, vamos lá. E aí eu fui vendo, sim, dá pra você ser RVRF. Eu sou. Bom, eu acho que não só eu tô curiosa, né? Eu acho que as pessoas aqui estão curiosas também. Estamos em fevereiro. Conta pra gente, Bia, seu faturamento. Foi semana passada que você me pediu, foi um depoimento, alguma coisa assim. Eu falei assim, e semana retrasada eu fui fazer minha previsão de fevereiro, que eu sou dessas. Eu sou a louca da planilha, então eu faço previsão do meu mês. Do meu mês não, eu faço por semana. Uhum. E aí eu fui fazer minha previsão de fevereiro. Até semana passada, a minha previsão de fevereiro tinha dado 11.500. Aí a gente conversou e falamos da live, né? Aí eu Eu te falei, já convidei, mudou. perguntei se você podia vir pra cá hoje. Aí você falou, Aline, já mudou. Li, já mudou tudo. Aí uma semana e meia, talvez, não chegou a duas, já Aham. mudou a previsão. Já foi para 13. Quanto? 13. A sua previsão, então, agora de rendimento, de De faturamento fevereiro. de fevereiro. Fala o número completo que a gente não tá ouvindo, Bia. 13.000 reais. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns por você ter acreditado em você. Parabéns por você ter colocado o seu sonho como prioridade. E muitas vezes as pessoas acham que é dinheiro, e não é dinheiro. É a tranquilidade, é o sonho, é você ter a liberdade, a estabilidade que você merece. Então, quando eu falo de 12 mil reais,
Eu não estou falando do número 12.000 reais. Não. Eu estou falando da gente ter a possibilidade de viver com dignidade, com folga, com estabilidade, com liberdade, não ficar submetendo a situações que são ruins. E assim, Nelly, eu acho que tem outro ponto também. A gente conseguir se preparar, estudar, ir atrás de cursos. A gente conseguir. Ah, e aquela história da pós, eu comecei em janeiro. Uhul, parabéns! Então, acho que isso eu até esqueci de contar. É, então, assim, a gente conseguir se preparar, a gente conseguir se sentir mais confiante não só em ter um negócio, em empreender, em ter um consultório físico, online, divulgação, não é só isso. É além. É você conseguir se preparar, você estar mais confiante em atendimento. É tudo isso que engloba. Putz, nossa, que legal, a Bia tá faturando isso por mês, nossa, que bom. Pensar como eu comecei em 2020 e terminei 2020, putz, fantástico. Tenho uma tranquilidade maior? Tenho. Estou estruturando muita coisa na minha vida? Estou. Mas é além disso. É você se valorizar. É você confiar em você mesmo. Apesar de muita gente ter achado que era, imagina que isso é possível e você, não, eu confio em mim, eu fui. E assim, gente, teve tipo, milhões de momentos que eu falava assim, meu, eu preciso, eu não dá, nesse final de semana eu preciso fazer tal coisa do consultório. Eu preciso estruturar tal coisa, eu preciso criar um post, eu preciso fazer a divulgação, eu preciso assistir a aula da Aline, eu preciso fazer tal coisa. Gente, é final de semana que às vezes a gente consegue, a gente abre mão de um monte de outras coisas. A gente abre mão. Muitas vezes, Bia, as pessoas elas querem o resultado, mas elas não querem o esforço. Todo mundo quer a barriga de tanquinho. Difícil é quem Mas vai ninguém pra vai pra academia. Né? Vai comer um hambúrguer. Todo mundo quer a barriga de tanquinho, mas na hora de ceder um hambúrguer, uma pizza, fala, Então, assim, crescimento é um processo, e é um processo que a gente às vezes tem que colocar como prioridade o nosso objetivo na frente de outras coisas que são distrações. Muitas vezes a gente tem que fazer sacrifício pessoal mesmo, de estar ali comprometido, engajado, de estar ali disponível, disposto, atento. Então, assim, por isso que eu acho importante trabalhar a questão das habilidades pessoais. Muito Porque para a importante. gente ser um bom psicólogo, para a gente se tornar um bom empreendedor, para a gente fazer as nossas entregas, nós precisamos passar por uma transformação pessoal de crescimento. Gente, eu tive muitos finais de semana que. E assim, né? Eu brinco que se eu falo pro meu marido, Caio, vamos começar a fazer, vou encarar tal coisa, que nem quando eu falei da sala. Acho que eu vou alugar a sala do lado. Ele sempre, não, amor, vai, isso aí. Se eu falasse pra ele, vamos montar um foguete pra lua, ele fala, demorou. Eu falo, ele é louco. Ele é louco. Então a gente teve tantos finais de semana que eu pegava o computador, eu sentava no sofá e ficava ali assistindo alguma coisa com ele, mas estava no computador fazendo alguma coisa do consultório. E ele teve paciência, sabe? Ele sabe que às vezes ele fala, amor, dá uma segurada, tá demais, isso aqui mas eu amo trabalhar. Eu trabalho feliz, eu amo trabalhar. Eu amo, se quanto mais eu tempo estiver ocupado, mais pra mim eu tô mais feliz. E ele se preocupa com isso. É só eu falar pra ele, então, começar a atender na lua. Topa? Ele demorou, amor, vai lá. Eu falo, ele é meio louco. Porque ele super dá força. Mas ele tem uma puta paciência. Porque quem, recém-casado, estruturando o consultório, fazendo, tipo, tem um monte de coisa pra fazer, usando o fim de semana. Então, assim, é disso dele ter paciência de eu ficar no computador ali do lado dele assistindo TV, mas estar trabalhando, de pensar do tipo, vamos montar seu escritório em casa também. Tô procurando mesa, achei uma mesa legal.
para montar seu Parceiro. consultório. É. Então, eu achei força em mim, eu confiei em mim, eu achei força em mim, e ele acreditou na minha força. Ele encarou Incrível, comigo. Ele encarou comigo. incrível. Incrível. Você teve apoio da sua mãe, né, que te incentivou Nossa, também. meu pai falava, como que você tá crescendo desse jeito? Rapaz, não sei, mas eu tô. Eu tô, e minha mãe ali. Minha mãe é fono. E quando a gente veio para São Paulo, ela parou de atender para ficar com a gente. Então, assim, eu cresci vendo ela em consultório. Então, ela sempre falou, eu vivia de consultório. A minha mãe vivia de consultório. Incrível. Bia, que mensagem que você deixa para os nossos colegas que estão aqui hoje? Gente, acredita na Aline, ela é top. Não confia ela não, ela é legal. Dá a mão para ela poder te guiar, gente, é sério. Eu sou suspeita. Sou super suspeita. Mas acredita na Aline, é real. Teve alguém que perguntou alguma coisa agora aí atrás que eu não lembro o que que é. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não vi. Aqui. Como que a Bia viu que estava no caminho certo, que as dicas da Aline deram certo para ela? Fui tentando. Foi pondo em prática, né? Foi. Gente, trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu acreditei, eu falei, vou tentar. Eu tentei e deu certo. E hoje eu tô aqui para falar para vocês. E faço quantas lives precisarem para falar isso. Porque dá certo. Deu para Sabe mim. o que eu vejo, Bia? Existe um movimento de que psicólogo não ganha dinheiro, de que não dá para viver só do consultório, de que não tem estabilidade. E aí a gente vem na contramão das vozinhas, Total. né? A gente está aqui porque a gente está num movimento de combate a essa quase esquizofrenia profissional que a gente vive. Adorei. Né? São tantas vozinhas para o nosso insucesso e tão poucas para a gente crescer e para frente. Então, aqui são vozes, né, de que existe um caminho, existe um método, existe um jeito, e que a gente não Sim. precisa caminhar sozinho. Né? A gente não precisa também ter essa jornada, essa trajetória só. Uma outra coisa, quando você. Só um detalhe pra gente fechar, prometo. Falo muito. Mas teve um pessoal aí que eu vi que tem 2 meses de formado, tal, tal, tal. Gente, não deixa ninguém te minar falando que você não tem experiência para tudo isso. Não, não deixa. Eu tenho 2 anos de formada. Quantos anos você tem de formada, Aline? 4. Tem gente aqui com 2 meses, gente, não deixa ninguém fazer isso. Falar que você não tem experiência a ponto de ter algo estruturado, ter um negócio em psicologia. Não deixa. Vocês têm capacidade, sim. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Mas vocês têm capacidade, sim. Não é porque você tem 2 meses de formar. Sabe o que eu acho interessante, Bia? Pior que eu também falo muito, a gente se empolga, né? Eu acho interessante porque existe uma ideia de que nós precisamos estar preparados para tudo. Aí eu pergunto, quem é que consegue decorar o CID? Porque está pronto, preparado para tudo? Não tem isso. Nós não precisamos estar preparado para tudo. Cada paciente, apesar de ser paciente, às vezes com o mesmo transtorno, com um problema parecido, eles reagem de forma diferente, eles se comportam, eles têm rede de apoio diferente. Cada paciente, ele é único. Ele é único. A relação que nós formamos com cada paciente é uma relação única. Então, esse negócio, eu tenho pouco tempo, você só precisa estar preparado para a primeira sessão, e para a segunda sessão, e para a terceira sessão. A gente não tem que estar preparado para um caso completo. Então, quem está começando agora, pode ficar tranquilo, tranquila, que a Bia colocou isso muito bem colocado. Nós não precisamos estar prontos e não deixe ninguém colocar a semente da dúvida. Será que eu sou bom? E aquela coisa também, né? Não, vai para algum lugar que atende convênio para você pegar mais experiência que o fluxo é grande. Não, gente, eu nunca atendi convênio. Isso quer dizer, então, que eu não tenho experiência? E tem supervisão, tem gente, faz supervisão. Supervisão de caso, procura alguma pessoa com uma abordagem que você tenha uma afinidade para discutir caso. Monta grupo com o pessoal que se formou com você.
e coloca alguma pessoa mais experiente para falar sobre. Tem milhões de maneiras. Não quer dizer que você não possa ter seu consultório e atender particular. E é interessante você falar isso, Bia, porque você está de São Paulo, que tem, eu acho que o número maior de psicólogos do Brasil. Uhum. Então, assim, a gente está falando de uma alta concorrência no seu estado. E eu nunca atendi convênio, gente. Gente, São Paulo, que a Aline falou, São Paulo é cheio. Tem profissional para todo mundo, para todos os gostos. E isso é colocar o marketing para trabalhar para a gente, né? Isso é uma coisa que quem já é aluno já vai aprender agora, logo no início de cara. Bia, eu tô com medo da nossa conexão cair. Então Eu vai. quero te agradecer mais uma vez, tá? Por estar aqui Obrigada. contribuindo, compartilhando, usando o seu tempo aqui para ajudar e para fazer parte desse movimento. Então, fico muito feliz, fico 13 mil vezes Também. feliz. Eu também, muito. Fico E muito farei feliz. quantas 13 mil vezes precisarem. Fico muito feliz porque é um movimento. E eu quero dar voz para esse movimento. Irei, conta comigo. Pode Obrigada contar de comigo. coração. Obrigada a Sucesso. você. Sucesso, sucesso, sucesso e muito crescimento. Para nós. Gente, obrigada.